Eu estava de serviço, nós tínhamos sido escalados para trabalhar à noite. E colocar a força tática, né? Tático PTM à noite é pedir para dar merda, né? Mas nós estávamos trabalhando à noite. O Copom, na época era COP, na verdade, né? Centro de Operações, o COP jogou que estava tendo troca de tiro na casa de um policial militar no Armando Otero 7, em São Bernardo. Porra, nós estávamos próximo ao local. Eu era motorista de um sargento chamado Jonas Magalhães Júnior. Porra, vamos pro local. Fomos a primeira viatura a chegar. Adentramos uma residência de 2 andares, morava o policial no andar de baixo e outra pessoa no andar de cima. Eu fui o primeiro a entrar. Nós não tínhamos muito aqueles pop, né? Nessa época, 1994, 95, não tinha muito pop. Então, o motorista descia, ficava auxiliar para trás, era meio... Eu fui o primeiro a entrar, comecei a varrer a cozinha, eram apenas 2 cômodos. Eu entrei no quarto, quando eu entrei no quarto, eu vi um colchão de solteiro encostado na cama de casal e o sargento, com a cabeça de lado, ele deu um tiro na cabeça de um revólver 32 e ficou nessa posição. Pô, eu olhei aquilo, eu falei, caraca, velho. E ele com a calça de agasalho de sargento, uma lista vermelha, né? E eu o conheci, ele era da 2ª companhia nossa. Falei, caraca, sargento, pra que isso? E virei. Quando eu virei pra sair, eu bati num berço. Só que eu tava com a luminosidade só da cozinha, eu cacei o interruptor e acendi. Quando eu acendi, que eu olhei no berço, tinha uma criança, cabelo bem enroladinho, com os bracinhos nessa posição. E aí eu abaixei, tipo, faz sentido pra pegar a criança... Eu vi que ela estava paradinha, eu vi uma mancha na blusinha dela. 2 anos. Eu falei, mano, esse filho da puta atirou no filho, cara. Encostou o revólver 32 primeiro, deu um tiro no peito do nenê, depois foi lá e se suicidou. Deus do céu. Aquilo, pra mim, me destruiu de uma maneira... 2 anos a criança? 2 anos. E sabe, a criança com o cabelo bem enroladinho... sabe quando a criança vai dar o braço? Ela tava com a mãozinha nessa, ela morreu nessa posição. Tipo, acho que ele deve ter esticado o braço pro pai pegar, o pai pegou e deu um tiro no coração, sentou no colchão e deu um tiro na cabeça. Aquilo pra mim me destruiu, né, cara? Você sai e você fala, porra, pelo amor de Deus, cara, como é que um ser humano tem capacidade de fazer uma coisa dessa? Aí, porra, chegou viatura pra caramba e, fechou, aí vem perícia, vem isso. Aí, quando a perícia chegou, elas foram mexer no corpo. E eles acharam uma agenda. Mas agenda vagabunda. Aquelas que tem o cadeadinho, aquela chavinha vagabunda. Safado. Aberto. E aí o perito pegou e começou a tirar foto. Aí ele começou a folhear. Aí essa agenda estava escondida. Deu a entender que ele achou essa agenda. E lá ela declarava amor a um outro cara, uma outra pessoa. E onde ela estava? No forró. Era de madrugada. Ela chegou por volta de 7 horas da manhã. Chegou gritando. O que está acontecendo? Da minha casa, cadê meu filho? E que não sei o quê. E esse sargento que eu trabalhava, um cara que era oriundo do 1º choque, do batalhão de rota, um cara muito doutrinado. Ela deixou ele cego. Cego. Ele catou ela pelo pescoço assim, saiu levando ela, que bateu ela numa cristaleira, que demorou tipo uns 10 minutos para 10 polícias tirar ele de cima. Ele falou, a culpa da morte dessa criança é sua. Aí chamou ela de tudo que é nome. Quem falou? Pai dele? O sargento. Puto. E, resumindo, que era colega dele. Do outro. Nós conhecíamos, todo mundo trabalhou com ele. Todo mundo conhecia o sargento. Só que a gente ficou revoltado. Porque quando a gente descobriu o verdadeiro motivo do homicídio seguido de suicídio, porque ela declarava lá na agenda que ela estava apaixonada por outro cara, e nós fomos descobrir que ela estava num forró. Porra, é revoltante. Dá vontade de catar ele e matar. Por quê? Porque aconteceu tudo que ela queria. O marido morreu, tá sem filho pra se preocupar, agora tá no mundo aí dinheiro ainda da pensão? Pô, cara, mas um pai pra matar o filho, meu. É. E assim, eu tenho uma filha de 2 anos e meio, Ele cara. tem que estar muito... Olha, mexe com... Eu não consigo ver mais nada na internet que faça mal pra criança. Cara, porque não, depois destrói que a gente. Mas eu nunca consegui ver, mas hoje é pior. A mesma coisa do policial, quando eu falo... Porra, a internet deu a possibilidade do policial vir aqui falar, né? A gente era muito assim, né? Isso foi muito bom. Porra, André, demais, abrir as portas. A população saber quem nós somos de verdade, o que nós fazemos, como fazemos. Isso deu uma chance. Eu tô tentando imaginar como ficou a cabeça quando da a Giroto. gente chega numa ocorrência dessa, que tu olha uma criança, a primeira coisa que te remete, teu filho em casa. Teu filho em casa. Imediatamente, irmão. Tu vê uma criança, tu vê uma criança, tu prende na rua, de crack, mano, crack,
fazer qualquer coisa. Tu olha a criança, tem 10 anos, sabe- 11 anos, tem um filho de 10 anos, tu lembra o teu filho. Você sabe qual que é a pior dificuldade para o profissional de segurança pública, irmão? É chegar em casa e fazer de conta que não viu nada, que não aconteceu nada. É. Mas não tem Essa é a como, pior Giroto. parte. É você engolir aquilo a seco, você vê uma cena dessa... Você tem filho, Giroto? Tenho 3 filhas. Então, Pra pagar os meus pecados. já era viva ou não? Não, nessa época não. A mais velha tem 15 anos. Mas eu imagino você que quando tua filha fez 2 anos, não tem como você não ligar aquela questão, cara. Porque eu vejo um vídeo na internet e já me vem minha filha na cabeça, por exemplo, um pedófilo. Eu falo, cara, o ser humano, Como é que tu ele fala, faz, eu não sou mano? capaz de matar. Eu falo, não, você é capaz de matar. É. Porque, cara, se algum pedófilo chega perto de uma filha sua, você, cara, você vai matar Eu esse venho cara. batendo ultimamente, irmão, porque assim, eu sou pai de 3 filhas. Uma tem 7, outra tem 9, outra tem 15. O feminicídio no Brasil tá batendo números recordes que nunca existiu. Nunca se matou tanta mulher no Brasil como se mata agora. Nunca se agrediu tanta mulher. Eu sou pré-candidato a deputado estadual. Mas eu faço alguns vídeos que eu sou claro. A pena de lesão corporal e ameaça contra a mulher tem que quadriplicar. Porque são esses crimes que antecedem o feminicídio. Então, se o cara agrediu uma mulher, é porque provavelmente lá na frente ele vai matá-la. Esse cara tem que responder e ficar preso o tempo necessário para ele refletir e saber que se ele tomar aquele tipo de atitude, ele vai ficar preso até morrer. Ô, Giroto, Mas por que eu faço isso? Eu falo isso? Porque eu sou pai de menina e eu não quero vagabundo nenhum batendo na cara das minhas filhas quando elas tiverem idade de casar, A questão de você vai fazer justiça namorar. com a própria mão. Por quê? Mas- O cara ele vai conhecer o verdadeiro sentido da palavra dor. O cara que um dia bater na minha filha, encostar a mão na minha filha, ele vai entender, não vai ter dicionário no mundo que vai mostrar pra ele o verdadeiro sentido da palavra sofrimento. Dor. Porque eu vou provocar tanta dor nele. Vai ser tão lento, prazeroso, que ele jamais vai esquecer. Não, ele não vai mesmo, porque depois ele vai morrer. Isso vai ficar claro. E que é importante a gente criar uma galera lá dentro de Brasília, militares, que possam, cara... Porque são esses caras que vão dar força pra segurança pública. É isso Que é aí. a maior preocupação Que hoje do é brasileiro. o maior que nós preocupação. estamos entendendo. É isso aí, é colocar gente Que foi o que o Bukele fez lá em El Salvador. pra mudar Ele falou, a porra da coloquem, intenção, senão coloquem não quem vai. me ajude. Não adianta... É aí que tá, pessoal, você que tá em casa. Não adianta só votar no Lula ou no Bolsonaro, enfim. Nós temos que votar bem em deputado, vereador, porque são esses caras, no final, que vão dar o voto pra seguir isso projeto aí. de lei ou não. E agora eu sinto que o brasileiro tá... Depois que o Bolsonaro foi eleito, que teve essa rixa Lula e Bolsonaro, que o brasileiro tá entendendo um pouco mais o que é um STF, o que é um deputado. Verdade. Então ninguém sabia, nem fazia ideia o que faz um deputado. Exatamente. Mas, irmão, você estava falando das mulheres. Olha como é que o Brasil anda muito. Ele anda muito devagar, irmão. É muito devagar. Olha só, a mulher. Biologicamente, a mulher é mais fraca, parceiro. Óbvio. Queira você ou não. Ela não tem tanto músculo, tanta força. Mano, isso é comprovado. Não adianta. Ela pode fazer musculação, ela pode ser as mais fortes. Mas, por exemplo, em senso comparativo, se você segurar uma mulher pelo braço, você biologicamente é mais forte. Qual é o problema, então, por dar a porra da arma pra mulher? Por que não dá arma? Direito, ó, meu irmão, tua mulher vai ter porra de arma. Se o cara entrar, por quê? Tu tá dentro de casa lá, o cara vai invadir tua casa lá e tudo mais, tu tá com teus filhos dentro de casa, tu mora sozinho, tá sozinha com a tua mãe, mete a mão lá na arma, lá entope aquilo lá que você tem porra de arma. Ô, Batata, mas eu acho que um passo antes vai na questão que o Giroto falou, que é nós termos leis. Por que El Salvador agora... Mas o jovem cara não vai deixar o de jovem não bater comete- por causa não da comete lei, crime? porra. Porque ele fala, eu não quero ir lá pro secote. Mas, irmão, é isso que é o problema. Ele tem que ter medo de Nós tomar uma criamos atitude. uma lei antifacção, passamos de 20 para 40 anos. Vai enfiar o cara onde? Não vai. A aplicabilidade da lei é mentirosa. O cara hoje que tá trabalhando no front, na porra do front, precisa de quê? Precisa de um estado de exceção pro cara poder criar aplicabilidade e entrar lá e atirar no cara. Enquanto você tem que ir lá esperar ele dar um tiro de fuzil primeiro, porra. Não, por E isso a que tua vida, merda? a gente tem que dar um passo atrás e entender que a coisa tem que mudar lá na lei. E a Pra audiência polícia de poder fazer o custódia? trabalho dela. Eu me arrisco na rua,
ponho minha vida em risco, me fodo. Aí no dia seguinte o cara sai cedo porque E ele ainda vai falou pegar tua que, família. né? Audiência de custódia. Mas qual a alegação? Os presídios estão lotados. Não é problema meu. Não é problema isso do aí. povo, porra. É problema do essa Estado. Se é a vira. realidade, mas isso não é falado. Então, É onde que a o gente vai presídio- parar? O presídio tá lotado. E essa porra aqui não é falado. Agora os caras estão desconstituindo a abordagem. Tu não viu? Puta merda, cara. Conta uma historinha pra vocês aqui. Assim, no país em Tóquio, No Japão. dois policiais de Tóquio abordaram um cara vindo com o carro. Outros carros. Dentro do carro tinha umas caixas de soro fisiológico. E dentro de umas caixas dessa tinha 100 e porrada de R$1.000. Por origem duvidosa, os policiais de Tóquio levaram para a delegacia de Tóquio. Chegou lá, o delegado deu uma olhada e falou, pô, cara, prendeu. E aí começou a discussão. Logicamente, a briga jurídica, porra, meu irmão, aonde os caras vão bater nessa porra? Abordagem. Aí eu pego a decisão da 6ª turma do TJ de Tóquio, entendeu? Que diz o seguinte, um dos caras fala o seguinte, olha, a abordagem o que levou você a abordar o carro? Foi a verificação documental. Abordou o cara para verificação do documento, uma coisa e a outra, tropeçou com o dinheiro. Legal? Porra nenhuma. Você não tem legitimidade para evitar a busca pessoal do cara, porque você abordou com a finalidade de verificação de documentos. Olha como é que o cara que não conhece a porra da realidade, essa merda nunca vai funcionar. Se liga. O meu caro amigo, irmão, eu acredito que aqui é mesmo batido, que aqui também, parceiro, é vagabundo pra cacete, tá? Irmão, como que você para um carro pra verificar qualquer merda que seja e tu não faz uma busca pessoal pra tu não tomar um tiro na bunda? Você só tem que olhar o documento. Você não estava fiscalizando? Você não foi dada suspeita, você queria saber do documento. Porra! Ô, meu irmão, tu para o cara, tu já faz uma busca pessoal. Aí tu já afasta ele do carro e tu já dá uma olhada debaixo do banco, vê se ele tacou a peça por baixo do banco, tu não viu. É isso mesmo. Pra você não tá verificando a habilitação dele lá, daqui a pouco ele, pum! Tá no tiro na tua cara, porra! Como já Meu irmão, é aconteceu em muito outras afastado da realidade. É muita lacração, porra!